Ao longo do tempo, diversos sujeitos já se fantasiaram de líder religioso para atingir seus objetivos, fossem monetários ou políticos. Jim Jones e Shoko Asahara são exemplos de criminosos que usaram a fé das pessoas em benefício próprio. Entre mentiras e falsos milagres, eles vendiam a ideia do apocalipse, como se de alguma forma eles soubessem sobre como e quando aconteceria o fim do mundo. Ou ainda pior, diziam serem os únicos capazes de trazer algum tipo de salvação. E como parece comum para casos assim, a loucura levou à tragédia. Enquanto o primeiro foi o responsável por um dos maiores suicídios coletivos da história, o segundo fez com que seus fiéis realizassem um ataque terrorista. Jim e Shoko não foram os primeiros, e infelizmente também não foram os últimos. Em 2019, um casal também dizia saber sobre o Apocalipse. Entre visões e sinais de Deus, Lori e Chad não apenas estavam se preparando para o fim, como fariam de tudo para ajudar a construí-lo. Lori Noreen Cox nasceu no dia 26 de junho de 1973, na Califórnia, Estados Unidos. Filha de Barry e Janice Cox, ela tinha 2 irmãos mais velhos, Alex e Adam, e outras 3 irmãs, Stacy, Laura e Summer. Ela nasceu em uma família mormon e, ao que tudo indica, passou por uma infância saudável e sem eventos traumáticos. Durante o ensino médio, ela namorou com um rapaz de nome Nelson Yanes, e eles se casaram quando Lori tinha 19 anos de idade. Esse relacionamento não prosperou e foi encerrado um ano depois. Em 1995, Lori se casou novamente, com um homem de nome William Lagoya. Esse relacionamento durou 2 anos a mais do que o anterior, e juntos eles tiveram um filho, Colby. Em 1998, Lori pediu o divórcio. Em 2001, ela se casou pela 3ª vez, com um homem de nome Joseph Ryan. Lori ficou grávida e em 24 de setembro de 2002, deu à luz a uma menina, Tylee Ryan. E assim como os outros casamentos, esse também terminou em divórcio. Lori então confessou para seu irmão Alex que Joseph era alguém muito violento e que já a tinha agredido. No dia 5 de agosto de 2007, Joseph foi abordado por Alex, que tinha o objetivo de tirar satisfações sobre as supostas agressões contra sua irmã. Ele levou um taser consigo e, após alguma conversa, passou a agredir Joseph. Esse homem foi atingido algumas vezes, caiu, mas conseguiu se levantar e correr. Pelo ataque e ameaças de morte, Alex foi sentenciado a 90 dias de regime fechado, com um adicional de 5 anos em liberdade condicional. Lori foi descrita como sendo uma mulher muito carismática, mas egoísta e impaciente. Sedenta por novas aventuras, ela parecia ficar facilmente entediada quando exposta a rotinas. E talvez esses pontos tenham participação em seu acúmulo de divórcios. Em 2005, ela já estava solteira novamente, e nessa época vivia apenas com sua filha Tylee. Colby, o filho de seu outro relacionamento, morava com o pai. Lori chegou ao seu 4º casamento no dia 24 de fevereiro de 2006 e firmou união com Charles Vallow. Em cada um desses casamentos, ela passou a utilizar o último nome do seu marido. Isso faz com que esse último nome apareça diferente dependendo do momento e fonte. Charles nasceu no dia 17 de agosto de 1956, no Arizona. Ele foi descrito como sendo um homem muito trabalhador, esforçado e com uma família numerosa. Charles já tinha 2 filhos do seu antigo relacionamento, Nicholas e Zachary. Eles moravam juntos na mesma casa, que agora também era compartilhada por Lori e seus 2 filhos, Tylee e Colby. Charles era um empresário bem-sucedido e sustentava a casa sem problemas. Antes do casamento, Lori trabalhava em um salão de beleza, mas após a união, deixou de exercer essa atividade. Aquela parecia ser uma família feliz, sem relato de brigas ou agressões. Em 2014, Lori e Charles decidiram que era hora de aumentar a família. Foi então que eles adotaram o sobrinho neto de Charles, Joshua Jackson Vallow, melhor conhecido como JJ. Isso aconteceu em um movimento de transação da família quando Colby, Nicholas e Zachary saíram de casa. Sendo assim, apenas a filha mais nova de Lori permaneceu morando com o casal, que agora tinha adotado JJ. Em dezembro daquele ano, a família se mudou para o Havaí, onde abriu uma nova empresa, a Juice Island. Apesar de aproveitarem a vista paradisíaca do local, essa nova empresa não conseguiu pagar as contas, e a família foi forçada a retornar ao Arizona, no final de 2016. Enquanto esteve no Havaí, Lori conheceu uma série de livros, intitulada Permanecendo em Lugares Sagrados, escrito por Chad Daybell.
Ela era mormon, assim como sua família, e dizia ser uma pessoa muito religiosa. Após ler o livro, Lori ficou obcecada não apenas com o texto, mas também com o autor. De volta ao Arizona, ela parecia ainda mais voltada para a religião do que antes. Em 2018, ela participou de um evento com sua amiga, Melanie Gibb. O evento recebeu o nome de Preparando um Povo. Aquele era um evento religioso e ponto muito importante para a história. Isso porque foi nesse local que ela conheceu o autor Chad Daybell. Chad alegava que tinha visões tanto do passado como do futuro. Ele integra parte dessas visões em seus livros, que serviram de base para a conversa naquele dia. Chad disse para Lori que eles já tinham sido casados em outras 7 vidas anteriores, segundo suas visões, e a partir desse dia eles começaram a trocar mensagens. Lori já estava previamente encantada por Chad, que até então conhecia apenas através dos livros. Mas agora ela parecia realmente interessada nele. E as visões sobre já terem sido casados em 7 vidas passadas era a muleta perfeita. Charles precisou fazer uma viagem a trabalho, e Lori encontrou uma oportunidade. Ela então convidou Chad, sua amiga Melanie e outros seguidores de Chad para um encontro. Eles passaram aquela noite conversando sobre religião, entre troca de olhares e flertes velados. Chad Daybell era um indivíduo peculiar. Ele nasceu no dia 11 de agosto de 1968, cresceu em Utah e conheceu uma mulher de nome Tamara. Ele se casou com essa mulher aos 22 anos de idade e em 1992 se formou em jornalismo pela Universidade Brigham Young. Apesar de viver de forma razoavelmente confortável, ele não foi capaz de atuar diretamente na área escolhida. Seu primeiro emprego foi como coveiro e ele realizava trabalhos para diferentes cemitérios locais. Em 2004, entretanto, sua vida mudaria para sempre. Chad já era um escritor nessa época, e foi nesse ano que ele abriu sua própria empresa, uma editora que recebeu o nome Spring Creek Books. Chad teve 5 filhos com Tamara e publicou mais de 25 livros. Parte desses livros foram os responsáveis pela obsessão de Lori, bem como de muitas outras pessoas. Chad dizia ter uma conexão muito próxima com Deus, que era quem lhe dava as visões que dizia ter. Esse apelo é muito utilizado em seus livros, e é impossível dizer se ele realmente acreditava nisso ou se era apenas marketing. Fazer revelações e previsões são ações que encantam muitas pessoas, e infelizmente, alguns aproveitadores fantasiados de líderes religiosos utilizam essa estratégia. Tendo como alvo pessoas fragilizadas, em momentos difíceis ou com uma capacidade cognitiva limitada, esses aproveitadores vendem ilusões e milagres. Chad balançava entre coach e líder religioso, e seus livros já tinham convertido leitores em seguidores. Alegando que estava seguindo ordens de Deus, ele se mudou com sua família para Rexburg, em Idaho. Chad classificava as pessoas como luz ou sombra, e criou diferentes graus e níveis intermediários, com luz sendo seguidores de Deus e sombra sendo adoradores do diabo. Para Lori, ele dizia que ela era um ser eterno. Segundo ele, a mulher tinha vivido 21 vidas, 5 delas no planeta Terra, assim como o próprio Chad. O que, segundo as suas próprias alegações, significa que em ao menos 2 vidas, ele e Lori tenham sido casados em um lugar diferente da Terra, já que estiveram juntos 7 vezes. Mas, de qualquer forma, Lori ficou encantada com as visões de Chad. Aquele parecia ser o remédio perfeito para alguém que se sentia entediada com facilidade. Eles mantiveram contato frequente e no dia 30 de outubro de 2018, Chad enviou e-mail para Lori. Além de compartilhar com ela uma lista sobre os níveis entre luz e sombra, ele também atribuiu o grau no qual cada membro da família de Lori estaria, de acordo com as vozes em sua cabeça. Literalmente. Chad foi capaz de construir um culto tão descolado da religião que sua ideologia já não se encaixava mais em nenhuma igreja existente. Esse parece ser um ponto em comum em sujeitos como ele. Vagarosamente tomando o lugar de Deus, suas práticas e rituais passam a ficar tão bizarros que a única saída é fundar a própria religião. Chad pregava que o apocalipse estava próximo e que poucas pessoas seriam salvas. Mais tarde, a mídia atribuiu ao culto de Chad o nome de culto do apocalipse. Lori estava perdidamente apaixonada e obcecada por Chad. Ela agora também rotulava as pessoas por luz ou sombra e, para o segundo, se referia a essas pessoas como zumbis. Completamente entregue ao culto de Chad, Lori acreditava ser um espírito eterno
que estava predestinada a liderar um grupo de 144 mil pessoas que seriam protegidas por Deus após o fim do mundo. Esse era o quão longe Lori estava da realidade. Perdida entre os livros de Shed, ela agora discutia com seu marido todos os dias. Em janeiro, Charles precisou fazer outra viagem de negócios. Era uma quinta-feira e ele não conseguiu fazer contato com seus filhos nos 2 dias anteriores. Quando voltou de sua viagem, ele notou que o carro que tinha deixado no aeroporto não estava mais lá. Ele pegou um táxi de volta para casa, mas quando chegou ao local, notou que sua chave não funcionava mais. Isso porque as fechaduras tinham sido trocadas. Charles olhou ao redor, ainda confuso e tentando se certificar de que estava na casa certa. E a confirmação veio quando seus olhos encontraram a lixeira, que estava coberta com suas roupas. Ele abriu o aplicativo do banco e percebeu que $35 mil tinham sido retirados de sua conta. Charles voltou de viagem para encontrar sua vida do avesso, e sem saber o que fazer, ele chamou a polícia. So what's going on tonight? I don't know how else to say it. We're LDS. She thinks she's a resurrected being and a God, and remember the 144,000. Jesus is coming next year. She took all the money out of her bank account today. My truck had gone from the airport. She went to the airport and got it. I just flew in from Dallas. Houston and Dallas. So Where's your truck? I don't know. A good friend of mine. Ao conseguir acessar o interior da residência, Charles descobriu que o carro da família também tinha desaparecido, assim como parte da mobília. Ninguém foi capaz de fazer contato com Lori pelos próximos 58 dias, e nesse período, Charles entrou com um pedido de divórcio. Durante esse tempo, Lori viajou para o Havaí e voltou apenas em abril. Charles foi capaz de se comunicar com seus filhos mais velhos, porém ainda não tinha recebido contato do mais novo, JJ. Ele então descobriu o novo endereço de Lori e seguiu até lá. Durante as primeiras horas do dia 11 de julho de 2019, a polícia recebeu uma ligação de Alex Cox, o irmão de Lori. 911, where is your emergency? I'm in police in an ambulance. What's the emergency there? I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. And is he hurt or is he alive or? Yeah, there's blood. He's not moving. How long ago did this happen? A couple of minutes. What's his name, your brother-in-law? Charles Vallow. Okay, what part of his body is injured? In the chest. I'm sorry, where? In the chest. Okay, is he awake and responsive or unconscious? Unconscious. Okay, is he breathing? I can't tell. Okay, are you willing to go over to him and check? Sure. Some officers should be there. Let me know when they get in. Pouco tempo depois, a polícia chegou à propriedade em South Four Peaks Place, número 5531, no Arizona. De alguma forma, Charles tinha descoberto que Lori estava morando nesse local e seguiu até lá. Ela estava para levar o JJ para a escola quando encontrou Charles em sua porta. Alex também estava morando ali e, após alguma discussão, entrou em luta corporal com Charles. Alex sacou uma pistola e efetuou múltiplos disparos na direção do homem. Charles foi baleado no peito e faleceu no local. Um pai tinha sido assassinado na frente do próprio filho e a reação de Lori foi a seguinte. How long have you lived here? Like 3 weeks. Oh, geez. Yeah, okay. That's why the neighbors took us. Gotcha. Like, hi neighbor, sorry. Fora de contexto, seria impossível dizer que essa foi a reação de alguém que acabou de presenciar um homicídio. Mas fica pior. Horas depois, Lori deu uma festa em sua piscina. Alex alegou legítima defesa e disse que Charles o teria acertado na cabeça com um taco de beisebol. Alex de fato exibia um ferimento na cabeça, porém, leve demais para ter acontecido dessa forma. Charles era um homem adulto e quase chegou à liga profissional de beisebol, o que sugere que se ele realmente tivesse agredido Alex, o ferimento provavelmente seria mais grave. A polícia aceitou a alegação de legítima defesa e Alex foi liberado. Na época, tanto Lori como sua filha Tylee foram interrogadas pela polícia, porém, nenhuma informação relevante foi obtida. Fora o fato de que Lori parecia estar sempre ali à situação, e chegou a pegar no sono enquanto aguardava. Ela realmente não se importava com a morte de Charles, e isso ficava mais evidente a cada segundo.
Dar a notícia para um filho de que seu pai faleceu não é uma tarefa fácil, e a forma escolhida por Lori foi via mensagem. Ela optou por contar aos filhos de Charles que o pai tinha morrido via texto, ao invés de ao menos fazer uma ligação. Mensagem essa que parecia ter sido enviada mais por obrigação e pressão social do que qualquer outra coisa. Já estava muito claro que Lori não tinha nenhum tipo de sentimento por seu último ex-marido. Ela tinha simplesmente se mudado sem nem ao menos informar ao homem. Ela levou o filho, móveis e carros, cortou comunicação e trocou as fechaduras como se fosse a única moradora daquela casa. O divórcio já tinha acontecido. Charles apenas não foi comunicado sobre ele. Após o homicídio de Charles, Lori se mudou para Idaho, para ficar mais perto de seu líder. No dia 8 de setembro de 2019, Lori, acompanhada por seu irmão Alex, levou os filhos JJ e Tylee ao Yellowstone National Park. Entretanto, Tylee nunca voltou desse passeio. Durante a viagem, ela simplesmente desapareceu. O mais estranho é que Lori nunca foi até a polícia para alertar sobre o desaparecimento da filha. E como eles tinham se mudado há pouco tempo para Idaho, ninguém na área sentiu falta da garota. No dia 17 de setembro, JJ foi visto brincando com um amigo ao lado de fora de sua nova residência. Essas imagens foram gravadas pela câmera de um dos vizinhos e foi a última vez na qual o garoto foi visto. Assim como sua irmã Tylee, ele também desapareceu. No dia 23 de setembro, Lori entrou em contato com a escola do menino para retirar sua inscrição. E assim como da outra vez, ela não avisou a polícia sobre o desaparecimento. Durante os próximos 3 meses, familiares e amigos de Tylee e JJ começaram a ficar preocupados pela falta de contato. As mensagens e ligações sempre paravam em Lori, que dizia que ambos estavam bem. Ela então alugou um espaço em um armazém para guardar alguns itens. No dia 1º de outubro de 2019, as câmeras de segurança capturaram o momento no qual Lori armazenou alguns itens em uma das cabines. Entre eles, bicicletas e brinquedos infantis. E no dia seguinte, Lori voltou novamente ao local. Não fica claro quem seria esse homem visto nas imagens, mas acredita-se que esse seja Chad Daybell. Isso porque os registros de acesso ao local mostram que Chad, Lori e Alex visitaram o armazém um total de 9 vezes em outubro, e ao menos outra vez em novembro. Ainda em outubro, outra coisa bastante estranha aconteceu. Mais especificamente no dia 9, a esposa de Chad estava ao lado de fora de sua casa, quando foi abordada por um indivíduo que cobriu o rosto com uma máscara de esqui. Sem dizer nada, ele revelou uma arma de paintball e passou a atirar contra ela. Desesperada, Tamara correu para dentro chamando por seu marido. O sujeito mascarado correu e a mulher não sofreu ferimentos graves. E o acúmulo de coisas estranhas não pararia tão cedo. Para vizinhos e amigos, Chad disse que lhe foi revelado através de suas visões que sua esposa não chegaria aos 50 anos de idade. 10 dias depois, ela faleceu. Em sua declaração, ele disse que sua esposa faleceu enquanto dormia. Os agentes examinaram o corpo no local e não encontraram nenhum ferimento visível ou indício de homicídio. Porém, quando solicitaram a permissão para realizar a autópsia, Chad negou. E sem maiores suspeitas, a morte foi oficialmente declarada como forma natural. O marido de Lori tinha sido assassinado em legítima defesa. Seus 2 filhos tinham desaparecido e agora a esposa de Chad faleceu durante o sono, após ser atacada na porta de casa. E para cada um desses momentos, tudo foi feito de forma muito silenciosa, estabelecendo o menor contato possível com as autoridades. E hoje fica muito claro o que estava acontecendo. 2 semanas depois, Lori e Chad viajaram para o Havaí, e lá eles se casaram. E como já é de costume para esse caso, muitas coisas estranhas aconteceram. Chad agora repetia para vizinhos e amigos que Lori nunca tinha tido filhos. Ela, por sua vez, dizia que Tylee tinha falecido há muitos anos atrás, mas nunca deu um motivo ou local onde o corpo estaria enterrado. Familiares e amigos começaram a perceber que algo de estranho estava acontecendo e a polícia foi envolvida no caso. Ainda de longe, os agentes começaram a conectar os pontos. No dia 26 de novembro, a polícia resolveu realizar uma visita à casa de Lori. Conhecido nos Estados Unidos como welfare check, o objetivo é simplesmente verificar se uma pessoa em específico está bem. Essa é uma prática comum e geralmente feita quando o contato com esse indivíduo não retorna resposta à distância. E nesse caso, a visita era para ver se JJ estava bem. Os agentes pediram para ver o garoto, mas Lori alegou que ele não estava lá.
Ela disse que seu filho tinha ido passar um tempo com sua amiga Melanie, no Arizona. A polícia de Idaho solicitou a ajuda da equipe do Arizona e entrou em contato com Melanie. Essa mulher, por sua vez, negou que estivesse com o garoto. Na verdade, ela disse aos agentes que não o tinha visto há muito tempo. Mas o pior era que Lori e Chad tinham ligado para essa mulher pedindo para que ela mentisse, dizendo que estava com o menino. Essa informação foi entregue à polícia, que agora levaria o caso até o fim. No dia seguinte, os agentes voltaram à casa de Lori, porém, encontraram a residência vazia. Ela tinha viajado novamente para o Havaí com Chad. JJ e Tylee foram oficialmente dados como desaparecidos, e o caso começou a chamar a atenção da mídia. A polícia deu a Lori 5 dias para apresentar ambos os filhos em uma delegacia, com o risco de ser presa caso não o fizesse. A investigação também seguiu até a casa de Chad, onde coletou todos os dispositivos eletrônicos desse homem. Computadores e celulares foram levados para a perícia na esperança de encontrar algo que ajudasse na investigação. E no dia 12 de dezembro, o irmão de Lori faleceu de forma ainda misteriosa. Assim como a esposa de Chad, a morte de Alex foi dada como natural. E vale lembrar que Alex não apenas matou Charles em uma suposta briga, mas também foi visto com Larry e Chad no armazém, escondendo os brinquedos e bicicletas de JJ e Tylee. Aquela não foi uma morte natural, foi uma queima de arquivo. Lori falhou em apresentar os filhos em uma delegacia, e no dia 20 de fevereiro de 2020 foi presa pela polícia do Havaí, com a possibilidade de fiança no valor de $5 milhões. Ela então foi enviada de volta para Rexburg, em Idaho. Apesar de ainda monitorado pela polícia, Chad permaneceu em liberdade. Mas a pergunta mais importante era: onde estavam JJ e Tylee? No dia 9 de junho, aproximadamente às 7 horas da manhã, 3 viaturas estacionaram em frente à residência de Chad. Equipados com armas de fogo e cães farejadores, eles chegaram munidos de documentos legais que permitiam que cada tijolo daquele lugar fosse virado do avesso. E poucas horas depois, a pior e mais provável teoria foi confirmada. A poucos metros da casa, a polícia encontrou vestígios humanos. Enterrados em uma cova, estavam os restos mortais de JJ e Tylee. Quando todos os olhos se voltaram para Chad, ele tentou empreender fuga, mas não conseguiu. Aproximadamente às 11 horas da manhã, Chad Daybell foi preso. O resultado da perícia para todos os aparelhos eletrônicos envolvidos foi entregue aos agentes, que tinham uma história triste para contar. Nas mensagens trocadas entre Chad e Lori, estava claro que eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Eles também acreditavam que faziam parte dos poucos que sobreviveriam e guiariam um grande número de pessoas após o apocalipse. Essas mensagens também foram trocadas com Alex, que já estava morto. E entre essas conversas, Chad e Lori começaram a se referir aos filhos da mulher como zumbis. Eles tinham convencido a si mesmos de que JJ e Tylee estavam possuídos, de acordo com o gráfico criado pelas visões de Chad. E sendo assim, precisavam morrer. Lori assassinou os próprios filhos por asfixia, e Chad enterrou os corpos em sua propriedade. Charles e Tamara foram assassinados para que Lori e Chad pudessem ficar juntos. Alex sabia sobre os homicídios e a polícia acredita que ele possa ter ajudado Lori a matar os filhos. Sua morte, muito provavelmente, foi para que não falasse demais. Os itens das crianças foram escondidos no armazém em uma tentativa de fazer com que eles nunca tivessem existido, o que obviamente era impossível. O caso chegou à mídia e Lori recebeu o apelido de Mãe do Apocalipse, enquanto Chad foi chamado de Pai do Apocalipse. Com a repercussão do caso, ambos foram excomungados da igreja. Representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vieram a público para explicar que não tinham nenhum envolvimento com o caso. A ideologia de Chad e seu culto eram totalmente desconectados da igreja e não estavam alinhados de forma alguma com essa religião. Outros membros do culto de Chad também foram investigados e interrogados, mas a polícia não conseguiu conectar nenhum deles aos homicídios. No dia 12 de maio de 2023, Lori Vallow Daybell foi julgada culpada por 2 homicídios em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio. Inicialmente, ela foi sentenciada à pena capital, mas por questões burocráticas referente a uma das evidências, sua pena foi alterada. Lori foi condenada a 3 prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional, que devem ser cumpridas de maneira consecutiva. No dia 30 de maio de 2024, Chad Daybell foi julgado culpado por homicídio em primeiro grau, referente à sua ex-esposa,
conspiração para cometer um homicídio e ocultação de cadáver. Ele também foi acusado por fraude por ter pego o seguro de vida de sua ex-esposa. Chad foi sentenciado à pena de morte, com um adicional de 15 anos em regime fechado pela fraude, que deve ser cumprido de maneira simultânea. Também lhe foi obrigado a devolver o valor de $130 mil, mais multa de $300 mil. Em Idaho, internos no corredor da morte são executados via injeção letal ou fuzilamento, mesmo que a segunda opção ainda não tenha sido utilizada. Atualmente, ele é o 9º interno no que ficou conhecido como X-Row. Esse foi o resultado da criação do culto de Chad, que, assim como outros criminosos, também previu o apocalipse. Foram eles quem trouxeram um fim para aquelas crianças, acreditando que elas estavam possuídas. E todas as outras mortes foram consequência da união de duas pessoas que nunca se arrependeram de seus atos. Recebendo isso em suas visões ou não, Chad de fato aguarda pelo fim. E para alguém que odeia rotinas, Lori tem uma longa caminhada pela frente, ainda que não seja guiando ninguém. Charles foi um homem muito trabalhador que dedicou a vida aos filhos. Apaixonado por beisebol, ele quase chegou à liga profissional. Ele será sempre lembrado como um homem muito honesto, esforçado e que, infelizmente, se relacionou com a pessoa errada. Ele deixou para trás filhos e amigos que até hoje tentam superar a perda. Tamara era uma mãe exemplar que entregou sua vida para a família. Carinhosa e muito sorridente, ela deixou para trás 5 filhos que ainda não acreditam que o pai possa ter feito algo assim. Ela dormiu ao lado de um homem que fabricava suas visões antes de executá-las. Tylee e JJ eram crianças alegres que conseguiram fazer diversos amigos por onde passavam. Adorados por familiares, eles tinham uma vida toda pela frente. Vida essa que foi ceifada cedo demais, por um casal apocalíptico que, através de supostas visões, diziam que os filhos estavam possuídos. Hoje, aos 56 anos de idade, Chad Guy Daybell é o 9º interno alocado no corredor da morte. Ele encontra-se encarcerado enquanto aguarda por sua execução. Aos 51 anos de idade, Lori Vallow Daybell encontra-se encarcerada no Centro Correcional Feminino Pocatello, em Idaho, enquanto cumpre a primeira de 3 prisões perpétuas.